ainda de pé, vamos orar ao Senhor, porque Ele é o convidado especial dessa noite. Nós estamos aqui para adorá-lo, para glorificar o nome do Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Ele é o principal convidado dessa noite. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, por esse culto. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que se dirigiu até aqui. Obrigada pela Tua palavra, Pai. Nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, mas confiamos no Senhor, na força do Teu poder, nas inspirações do Espírito Santo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso coração e o nosso culto nessa noite, que tudo é para o Senhor, tudo é pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode sentar. Então, irmãos, realmente quando nós nos dirigimos à casa do Senhor, à igreja, é porque nós estamos com o nosso coração sedentos por aprender a palavra. E a palavra é que nos liberta, a palavra é que nos salva, a palavra é que que dá direção à nossa vida. Sem a palavra, realmente, não teria salvação, porque a palavra é o verbo que se fez carne. Mas quando nós nos ajuntamos para ouvir a palavra de Deus, como o povo se ajuntava na igreja primitiva para ouvir a palavra de Deus, é porque queria ensino, queria aprender algo sobre Deus, Por isso esse lugar aqui, ele é usado para falar sobre Deus. Não existe um outro motivo, E lendo a palavra de Deus, nós encontramos muitas coisas preciosas. No dia 9 de maio, eu me levantei, como diz o nordestino, eu me acordei bem cedo, que eu acordo muito cedo. E eu fui tomar meu café e fui ler a palavra e falei assim, hoje eu vou ler, hoje é dia 9, eu vou ler Provérbios 9. Na véspera do Dia das Mães. Irmãos, irmãs, foi tão maravilhoso aquele texto que eu li. E quando eu fui comunicada que eu iria ministrar essa noite, esse texto estava muito fresquinho ainda no meu coração. Estava muito quente, a palavra estava muito quente no meu coração. Então eu falei assim, pensei comigo, Eu perguntando para o Senhor, se foi bom para mim, vai ser bom para eles. Amém? A palavra, quando ela é ministrada, ela sempre vai fazer bem para nós. Sempre. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor nos cura, ela nos lava. Então essa noite eu trouxe para nós meditarmos 2 convites atraentes. 2 convites. O autor de Provérbios, ele nos apresenta, você não abre ainda não, senão você já vai ler até o final e aí pronto, já vai saber toda a ministração, espera. O autor de Provérbios, ele nos apresenta no capítulo 9, 2 convites para o mesmo grupo de pessoas. Eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de ler Provérbios 9. Eu já tinha lendo a Bíblia toda, mas assim, eu nunca tinha parado para analisar Provérbios 9, nem podia imaginar que de Provérbios 9 eu tiraria alguma coisa, mas sempre a gente tira, Ainda que a gente leia Jesus chorou, a gente vai tirar algo para aplicar na nossa vida, porque a Bíblia é assim, ela é uma palavra de aplicabilidade. Não é para a gente ler, ai que lindo, a Bíblia é maravilhosa. Não, é para a gente ler, meditar e aplicar na nossa vida. Para vivermos aqui nesse mundo, precisamos aplicar a palavra. Esses 2 convites que são apresentados em Provérbios 9, a gente já vai ler, eles apresentam mesas postas, banquetes, com itens diferentes. Em cima da mesa tem itens diferentes. Eles apresentam desfechos diferentes. São 2 festas. Desfechos diferentes e resultados diferentes. Nessas 2 festas.
Presta bem atenção sobre isso. Vou falar igual os verbianos, fica comigo. Não é assim que o verbiano fala? Fica comigo. Então fica aqui que vocês vão, eu tenho certeza que como foi bom para mim, vai ser também maravilhoso para vocês, amém? Provérbios 9, não esquece disso, hein? Para um desses convites, nós já demos o ok. Você já deu o ok para uma dessas festas? Todos nós aqui, eu creio, que nós já demos. Se você não deu o ok para uma dessas festas, para a mais importante, essa noite você vai dar, amém? Mas de vez em quando, a gente transita nas duas festas. A gente pisa em uma e depois pisa na outra. Vocês vão ver, e se não concordar comigo, depois venha, ore por mim. A irmã está entendendo a palavra errada. Mas de vez em quando a gente pisa no segundo convite. A gente já aceitou o primeiro convite, mas de vez em quando a gente pisa lá no segundo convite. Todos os dias nós estamos sendo convidados para participar de uma festa. E nós podemos escolher qual festa a gente quer participar. Até porque nós temos livre-arbítrio e podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos. Não é assim? Deus nos deu esse poder de escolha. Então, todos os dias, as propostas vêm. Não é assim que diz a música do Thales Roberto? Todo dia as propostas vêm. Todo dia os convites vêm. Para uma festa, nós escolhemos. Amém? Então, como eu disse, eu acredito que todos nós já dissemos sim, ok, para uma festa e já viramos as costas para outra festa. Vamos ver lá em Provérbios 9. Olha o que diz o Provérbios 9, vamos ler primeiro de 1 a 6. Olha o que diz a palavra. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Diga comigo, 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade ela clama: venham à minha casa, todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela diz: venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que eu misturei. Deixem a sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. Um bom convite, não é? Concordam? Um bom convite. Então, esse primeiro convite, a anfitriã, aquela pessoa que vai, anfitriã é a pessoa que recebe na casa, que prepara a mesa, é a pessoa que recebe bem ou mal. Tem anfitriões que são péssimos e tem anfitriões que são excelentes. Essa anfitriã aqui, ela era excelente. Olha, ela preparou a mesa, ela arrumou, ela colocou os melhores quitutes, arrumou um banquete e preparou o vinho. O vinho, nessa época, até na época de Jesus, depois que eles espremiam a uva, eles misturavam naquele líquido água, ervas aromáticas e especiarias. Cada coisa que eles misturavam dava um requinte maior para o vinho. Então, uma boa anfitriã, ela oferecia um excelente vinho. Excelente vinho. Esse vinho tinha um sabor especial, aliado a todo o banquete, era uma festa singular, inigualável. Essa festa que era oferecida. A sabedoria prepara algo importante, era uma festa importante, um vinho valioso, e era agradável, a ponto de que estava tudo tão bonito, que ela queria compartilhar com as pessoas. Venham, comam do meu banquete, bebam do meu vinho. Vá lá, servas, do alto da cidade, clamem, chame a todos os ingênuos, as pessoas que estão passando, venham para o meu banquete. Você iria para um banquete desse? Banquete top, né? O trecho inteiro apresenta, o capítulo 9 de Provérbios, o trecho inteiro apresentam 2 ideias muito fortes. 2 convites atraentes.
Porque a gente sabe que o mal também atrai. Os convites do mundo também são atraentes. Nós só não aceitamos porque já temos uma consciência cristã, temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas veja bem, a sabedoria estava disponível para receber. E o ser humano, todas as pessoas que passavam, hoje todas as pessoas do mundo são convidados a participar de um grande banquete. Então ela mandou chamar todos. Mais adiante ela clama: vinde, comam do meu pão. Está te lembrando alguma coisa, pão? Bebam do meu vinho. Ela oferecendo pão e vinho. Comam do meu banquete. A sabedoria também, o que ela fez? Eu vou convidar as pessoas, eu vou preparar a mesa, o vinho, mas eu preciso ter uma casa com colunas fortes. Eu preciso sustentar essa festa. Eu preciso ter um ambiente seguro. Você se sente seguro aqui na igreja? Você sente que aqui a palavra que é ensinada é uma palavra pura? É uma água cristalina? Então a sabedoria, essa anfitriã, ela também preparou um local seguro, onde as pessoas iriam entrar, se alimentar. Estão conseguindo fazer uma analogia? Beber de um bom vinho e sair felizes. Porque se sentiram seguras. Porque ela construiu, ela lavrou 7 colunas para sustentar essa festa. Na Bíblia não especifica quais eram essas colunas. Mas eu fui pesquisar e encontrei, baseado em alguns textos, o que seriam essas colunas. Veja bem, eu vou passar bem rápido para a gente poder ganhar tempo. 7 colunas, o número 7 na Bíblia já é perfeição, né? Então, olha, primeira coluna, temor do Senhor, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui na NVT, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os tolos desprezam. Temor do Senhor não é medo, é reverência, é respeito, é reconhecimento da autoridade divina, da soberania de Deus. Nós temos temor a Deus porque sabemos quem Ele é. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é um ser espiritual. A Bíblia diz que o Senhor enche o céu e enche a terra. Não é assim? Que a terra é estrado dos seus pés. Então, nós sabemos que, diante de Deus, nós precisamos ter disposição para obedecer. Então, o temor está envolvido nessa questão de entender a autoridade de Deus, de obediência e reconhecer as virtudes e os atributos desse grande Deus. Amém? Muito bem. Outra coluna que a pessoa que entrou nessa festa podia se apoiar. Prudência. O que é prudência? Capacidade de julgar corretamente. A pessoa que entrou nessa festa, ela ia comer desse banquete e ela ia adquirir uma capacidade de julgar corretamente. Agir no momento certo. Escolher os meios adequados de fazer o bem. Evitar excessos e erros. Era uma festa que as pessoas iam aprender a ser comedidas, a fazer as coisas no momento certo. Outra coluna que a pessoa podia se apoiar nessa festa é o conhecimento. 1 Coríntios 13:2 diz assim: se eu tivesse o dom de profecias, se eu entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Então, nessa festa, as pessoas adquiriram o conhecimento, conheciam a verdade, discerniam o bem e o mal, conheciam a Deus, seus caminhos, viviam de modo correto e entendiam que sem amor elas não podiam fazer nada.
Lá em Amós diz que o povo sofre por falta de conhecimento, não é assim? Outra coluna, entendimento. É uma coluna também muito importante. Provérbios 2, 3 e 6. Provérbios 2, 3 e 6. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como os tesouros escondidos. Olha como que a Bíblia nos aconselha. Clame por inteligência e peça entendimento. Entendimento é diferente de conhecimento. Você conhece a palavra, agora você vai penetrar na palavra, você vai aprofundar no sentido mais profundo das verdades espirituais. Nessa festa, as pessoas não só conheciam, mas elas se aprofundavam em conhecer a Deus. Discerniam além da aparência, compreendiam a vontade de Deus com clareza interior. O que elas comiam e o que elas bebiam davam a ela uma clareza interior, de ver com clareza. Olha, eu conheci, mas agora eu estou entendendo o que está querendo dizer. Veja bem que festa interessante, hein? O entendimento funciona como uma coluna da sabedoria. Permite que a pessoa não só ouça a verdade, mas compreenda a verdade. Porque tem muita gente que está ouvindo a verdade, mas não aprofunda na verdade, não compreende a verdade. Outra coluna, eu disse que eram 7 colunas. Outra coluna muito importante dessa festa, que sustentava essa festa, a justiça. Na Bíblia, a justiça não é só punição. Lei significa ser justo, agir corretamente, dar a cada um o que é devido, ser honesto, ser justo, defender o que é reto. Era uma coluna da festa. Você vai entrar aqui, mas você vai aprender o que é ser reto, o que é ser honesto. Tem gente honesta aqui? Levanta a mão aí, Penha. Somos honestos. Nessa festa, o alimento que elas iam comer, o vinho preparado que elas iam beber, iam dar a elas discernimento de ser justo, entendimento, clareza da palavra. Outra coluna, disciplina. Provérbios 23, 12 diz assim, olha: dedique-se, diga comigo, dedique-se à instrução. Dedicar é ter disciplina. Dedique-se à instrução. Disciplina, você não pode ter disciplina. Eu tenho disciplina, eu vou na igreja todo domingo. Não, disciplina. Dedicação à palavra, ao estudo, à oração em língua. Pegar todas as ferramentas que o Espírito já te deu e ter disciplina e aplicar isso na sua vida. Então, a disciplina significa correção, formação do caráter, autocontrole, você ter autocontrole, ser uma pessoa disciplinada, ter disposição para aprender e ser corrigido. Fazer várias vezes a mesma coisa até acertar. Isso é ter disciplina. E discernimento era a última coluna. Filipenses 1, 9 e 10. Diz assim: oro para que o amor de vocês, olha o apóstolo Paulo falando com o povo de Filipos. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Discernimento, distinguir o que é o bem e o que é o mal. Reconhecer o que é a verdade, perceber o caminho certo, julgar com equilíbrio e entendimento. Isso é ter discernimento. Era uma coluna também. Muito bem. Essas 7 colunas, elas têm ligação com o Espírito de Jesus. Vamos ver lá em Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor estará sobre ele. Ele quem? Jesus. O Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então eu acredito que
a fonte onde eu pesquisei sobre as 7 colunas se baseou nesses dons do Espírito que estavam sobre Jesus. Amém? Concordam? É uma associação de que nessa festa, as 7 colunas da sabedoria estava ligada aos 7 dons do Espírito que estavam sobre Jesus. Amém? 7 colunas, sabedoria, entendimento, conhecimento, tudo isso que nós falamos. Agora o segundo convite, presta atenção que você vai ser convidado essa noite para uma segunda festa. Lá em Provérbios 9, verso 13. Provérbios 9, verso 13. Eu não quer dizer, quem sou eu para falar contra a palavra de Deus, né? Mas eu prefiro a anfitriã insensata, vamos dizer assim, né? Que aqui a Bíblia coloca a mulher chamada insensata. Vamos colocar a anfitriã insensata, é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta da sua casa no ponto mais alto da cidade. Lembra que a sabedoria também era no ponto mais alto da cidade? Verso 13, 14. O 15. Clama aos que passam pelo caminho ocupados com seus próprios assuntos. Essa segunda festa, ela está de olho em quem está ocupado com seus próprios assuntos. Te lembra alguma coisa isso? A nossa rotina, a nossa vida, os nossos afazeres. E muitas vezes acontece com alguns irmãos nossos, né? Que já se foram daqui. Se ocuparam tanto com seus próprios assuntos que perderam a melhor festa. E aceitaram o convite da anfitriã insensata. Então ela diz assim, ó. Clama aos que passam pelo caminho. Ela vai em cima desses, ocupados com seus próprios assuntos. Venham à minha casa, todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz: água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Que convite, hein? Bem diferente da primeira, né? Mas no verso 16, ela faz o mesmo convite da sabedoria. Olha como a segunda festa tenta imitar a primeira. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz. Aí ela apresenta o que ela tem a oferecer. No verso 4 e o verso 16 são iguais, é o mesmo convite. A diferença é que no 15, ela destaca que ela convidou todos os ingênuos, mas ela está de olho em quem está ocupado com seus próprios interesses. A anfitriã então faz o seu convite. Irmãos, ocupados com os nossos próprios assuntos, é o convite da segunda anfitriã. Isso pode acontecer conosco. Ficarmos distraídos, distração, é a palavra do momento, distração, com coisas dessa vida e entrarmos na festa errada. Você já conheceu alguém que já esteve nessa festa aqui e saiu? E foi para uma festa errada? Eu já conheci, não daqui. Mas já vi pessoas que estavam na festa certa, que é a nossa festa, e foram para uma festa errada, porque aceitaram o convite da insensata. Estava distraído. Estava distraído porque perdeu a coluna da disciplina. Perdeu a coluna do discernimento. Perdeu a coluna da sensatez e aceitou o convite da insensata. Isso pode acontecer conosco, mas não vai acontecer, diga amém. Nós não vamos nos distrair. Estamos vivendo os últimos dias, não é hora de nos distrair. Nós temos que ficar como os soldados de Neemias, mão aqui e fazendo muro, mão na arma, na palavra e fazendo muro, fechando as brechas. Nós não podemos nos distrair. Se você anda distraído, pode acontecer. Não estou aqui para colocar a culpa em ninguém. Porque às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu estou orando lá na minha casa em línguas, de repente eu estou pensando em outra coisa. Não é assim? É distração.
mas a gente volta, porque estamos com a mão na palavra e fechando as brechas do muro, amém? Então, isso pode acontecer conosco. A gente vai começar, se a gente sair dessa festa, se nós sairmos dessa festa e aceitarmos o convite da anfitriã insensata, nós vamos viver como mortos. Como mortos. Olha o que diz em Colossenses 3:3. Pois vocês morreram. Sabia que você já morreu? Vocês morreram para esta vida. E agora, sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós já morremos, não tem ninguém vivo aqui. Todo mundo aqui já morreu. Quando eu li isso aqui, eu falei, realmente, eu já morri. Então por que eu vou me acordar para entrar numa festa errada? Por que eu vou me despertar para entrar numa festa errada? Se eu já estou numa festa, eu já morri para outra. É o que a Bíblia diz. Em Romanos 6:4. Pois pelo batismo, morremos, diga comigo, morremos. Morremos. E fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Nós já morremos. Se já morremos, como vamos aceitar o segundo convite? Não podemos. Essa anfitriã, ela quer os distraídos, ocupados com seus próprios assuntos. Mas Jesus diz, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Venham, todos que estão cansados e oprimidos. Todos os distraídos, venham a mim. Os distraídos, os cansados, venham a mim. E eu vos aliviarei. Não é assim que diz a palavra? Característica da insensata, agir por impulso. Não ouve conselhos. Já viu alguém assim? Zomba da correção. Fala sem prudência. Escolhe caminhos errados, mesmo sendo advertido. Eu ouvi isso hoje lá no presídio. A pessoa foi advertida, mas não ouviu. Pegou cadeia. Está em cana. Menina nova. Agir com insensatez. Gastar irresponsavelmente. Nós já aprendemos domingo passado que não podemos gastar irresponsavelmente. Mas dentro da festa da anfitriã insensata, tinha isso tudo. Ao contrário da primeira anfitriã. Os irmãos estão entendendo? Entrar em conflitos desnecessários. Ignorar consequências. Rejeitar a orientação por orgulho. Consequências do primeiro convite. Oferece vinho e banquete. Olha a consequência no verso 11. Provérbios 9. Vou ter que voltar aqui para clicar aqui, peraí. Provérbios 9. Olha o verso 11. O que diz? A sabedoria multiplicará os seus dias e tornará a sua vida mais longa. Olha que consequência maravilhosa do primeiro convite. Você vai comer do pão e do vinho, do corpo e do sangue, e você vai ter uma vida maravilhosa. Ela vai multiplicar os seus dias e tornará a sua vida mais longa. Essa festa que a gente tem que ficar. Essa festa, a gente tem que ter a pulseirinha dela, para a gente ficar lá dentro, que essa festa é boa. As consequências do segundo convite. Oferecerá água roubada e pão comidas escondidas. Esse pão está velho e mofado, com certeza. Água roubada. Olha o verso 18, a consequência. Mal sabem os convidados que ali eles estão mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então existem duas festas, dois convites. Nós já optamos pela primeira festa. Não se distraia, não aceite o outro convite. Hoje de manhã, eu levanto muito cedo, saio de casa às 5h50, 5h55, que eu vou para a academia. Nessa hora, geralmente está subindo um avião. Aí ele deixa o rastro assim, de aquela fumacinha, né? E ele está decolando, né? Então ele vai subindo. Ele não vai assim. Ele só vai assim, até ele pegar 10 mil pés, né? Ele vai subindo. E eu parei, o sol estava nascendo, eu parei, fiquei olhando.
eu falei assim, eu não posso aceitar que a minha vida fique em linha reta e nem que decline, porque eu estou numa grande festa. Nessa festa, eu vou comer um grande banquete, e eu vou beber o melhor vinho, e eu vou sair dessa festa com o conhecimento, apoiado em 7 colunas. Então a minha vida tem que só subir, como aquele avião, porque o justo, como é que é o versículo? Vai brilhando mais e mais até, fala o início do versículo. A vida do justo, né, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então não podemos retroceder. Se andarmos distraídos, fatalmente haverá um convite. Se nos distrairmos da leitura, da oração, se nos distrairmos dessa comunhão, fatalmente vai chegar convite. O convite pode vir de várias formas, mas ele chega. Todos os dias, a anfitriã insensata está nos olhando, porque o diabo anda ao redor, buscando a quem ele possa tragar. Ele não pode todos. Ele não pode você, amém? E ele não pode a mim. Então vamos ficar firmes e vamos participar dessa grande festa até o grande dia, quando Jesus voltar, amém?